computador muito antigo, ele está aqui desde o século XIX. Se vocês forem observar essa construção aqui, ela é anterior ao cimento. Olha como é que ela está intacta, firme, construída com óleo de baleia. E um capricho dos pedreiros, né? Os caras que faziam essas obras, né? Fantástico. Mas vamos lá. Nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que ela fala sobre a qualidade dos nossos mananciais. E lá ela fala sobre uma classe de mananciais, de uma classe especial. O que é essa classe especial? É essa água aqui. Vocês podem perceber, isso aqui é uma água bruta, porque toda água bruta é aquela que não sofreu ainda a intervenção humana para o seu tratamento. Então isso aqui é uma água bruta. Nós temos uma propriedade da água, que é a turbidez, que ela é relativa à quantidade de partículas suspensas nessa água que impede a passagem da luz, dando aquele aspecto turvo. É a cor e a turbidez. A cor são partículas, são substâncias de suspensão, que vai dar cor na água. Então, se vocês verem, a turbidez dessa água aqui ela é próximo de zero. É uma água muito, mas muito boa. Por isso que ela é chamada de água de classe especial. Diferente das águas na estação de tratamento, as águas de tratamento convencional, que geralmente são coletadas de rios, e elas precisam passar por uma etapa de tratamento, coagulação, floculação, decantação, filtragem e desinfecção, o que não acontece aqui. Essa água aqui, ela sai da captação de Macuco, a captação de Brava, se une aqui e é levada para o Barrelão para fazer a filtragem e a desinfecção. A filtragem e a desinfecção é necessário, que apesar de vocês olharem e ver que essa água está bem transparente, ainda existem muitas partículas sólidas e nessas partículas sólidas elas se encapsulam muitos vírus, bactérias e protozoários que têm que ser retirados dessa água para garantir a potabilidade dessa água. Existem duas classes de bactérias que são importantes, que a gente vê. São o grupo dos coliformes totais, que é um grupo de bactérias oriundo de matéria orgânica, e os termos tolerantes, que chamavam de coliforme fecal, porque ela existe no intestino de animais de sangue quente. Quando você faz análise da água na saída do tratamento de água, ela não você não está quantificando, que ela é de presença ou de ausência. Se tem uma bactéria ou se tem 1 milhão, ela está imprópria para o consumo. Então, na saída do tratamento, tem que ser zero. Então, essa água, por ser uma água de classe especial, porque ela é produzida aqui na floresta. Cada uma árvore adulta dessa, ela tem a capacidade de produzir até 400 litros de água por dia. É muita coisa. E essa água, isso precisa ser preservado. Vocês imaginam que hoje existe somente 12% da Mata Atlântica original. Só 20% estão em áreas protegidas. E nós temos que proteger esses mananciais, porque a extinção das árvores é a extinção da nossa vida. Está dentro da carreira de vocês devem ter bastante propriedade para entender isso. E é isso. Esse gradiente de velocidade desse decantador, enquanto a água vai circulando, as poucas partículas sólidas que tem, elas estão indo para o fundo. E quando chegar lá embaixo, ela vai passar por um processo de ultrafiltragem. Por quê? Porque a quantidade de partículas são muito pequenas. A turbidez dessa água aqui chega próximo de zero. No Guandu chega hoje talvez 1.600. Talvez 1.600. Pode chegar a 3.000. Ou bem mais do que isso. Então é isso. Aproveitem. Depois que ela passa pela casa de filtragem, né? Ela vai se distribuída para onde? Boa pergunta. Essa é a água coletada aqui na Serra de Tinguá. Até 1940 abastecia 80% da população do Rio de Janeiro. Hoje não, hoje ela é basicamente direcionada para os municípios da Baixada. Muito pouco dessa água chega ao Rio de Janeiro. 80% da água do Rio de Janeiro vem do Guandu, que é a maior estação de tratamento de água do mundo, com a capacidade de produção de 43 mil litros de água por segundo. A água coletada no sistema Acari são 600 litros de água por segundo. Quer dizer, mais 600 litros de água por segundo é muita água. Então a água daqui Acari é do Rio Acari? É do sistema Acari. A gente fala do sistema Acari porque é a junção de Rio Douro, Mantiqueiras, Tinguá e Macuco. É a junção do sistema. Ah, tá. Não é Entendeu? só daqui. O Guandu é o sistema Guandu. É a junção do Rio Paraíba do Sul, Ribeirão das Lajes e o Rio
Guandu. Então, eles juntam e formam o sistema Guandu, onde 80% da água do rio é abastecida. Basicamente, 80% da água do rio é oriunda do rio Paraíba do Sul, através da transposição do Paraíba do Sul para o rio Piraí. Então, da Baixada, é toda essa parte reservada. Exatamente. Essa água preservada vem daqui. Ó. Agora, as águas produzidas no Brasil, elas são consideradas as melhores águas em padrões de qualidade do mundo. Tá? A água produzida no Rio de Janeiro são as melhores águas do mundo. Quando houve a concessão dos serviços, o que aconteceu com a SEDAI? A SEDAI acabou? Muitas pessoas perguntam. Não, a SEDAI não acabou. Quando se criaram um modelo de concessão, eles para garantir a qualidade da água, a produção de água ficou na mão da SEDAI. Então a SEDAI faz a captação dessa água, cuida dessa água dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, garante a potabilidade dessa água e faz a distribuição para as concessionárias que ficaram com o serviço, distribuição e cobrança. Ou seja, o serviço, agora quando tiver falta d'água, não cobra da SEDAI não. Vai em cima lá das concessionárias que são elas. Água do Rio. A água do Rio, a água do Brasil. Se falar em falta d'água, quando chove muito, fica um pouco sem água na Baixada. Fecha o sistema? Isso. Quando chove muito, o que acontece? Nós temos que garantir que a água chegue na estação lá embaixo para filtrar, chegue água de excelente qualidade. Quando chove muito, que você mexe demais com a sua água, qual é a providência? O operador vem e fecha a água, ele para a água. Ele para a água para que essa água não chegue com a turbidez muito elevada lá embaixo. Mas é um tempo muito curto. Eles fecham essa água, melhorou a qualidade, eles liberam essa água, tá? Mais alguma então pergunta? as concessionárias é que deixam a gente sem água mesmo. Quem deixa são as concessionárias, porque a SEDAI produz muita água. Essa água que ela é distribuída lá embaixo, ela é misturada com aquela outra ou ela vai pura dessa aqui, no caso? É só essa água daqui. Não mistura. Não, a água do Guandu não chega aqui, vocês não têm. Quando vocês distribuem lá e ela chega na casa do morador, ela chega só... A água chega com essa qualidade. Tá? Nós garantimos a desinfecção de água. Por que se coloca o desinfectante? Que nós usamos o cloro gás. Para garantir que essa água não tenha nenhum micro-organismo. É garantido. E nós colocamos de 0 a 5 partículas por milhão nessa água de cloro para garantir a potabilidade. Vocês vão garantir. Chegar com micro-organismo pode acontecer no processo, no caminho. No transporte. Muitas vezes existe uma pergunta. De quanto em quanto tempo vocês devem lavar os seus reservatórios? A pergunta, vocês fazem isso? Eu faço. No máximo de 6 meses, mas vocês fazem isso? Muitas vezes não. Eu faço 1 ano. Não faz, tem gente que não faz nunca. Nunca faz. Pessoas recebem água, colocam em cisterna, nunca é limpa aquela cisterna. Fica lá. Então você coloca, porque o que acontece com o cloro? O cloro é um gás, gente. Ele evapora, Ele é um gás. Vai chegar no momento que ele vai evaporar. Nós colocamos uma quantidade para que a gente consiga atingir com o cloro até o ponto mais distante. Mas essa água confinada nos reservatórios de vocês vai chegar uma hora, por ser gás, ele vai se dissipar. E aí, se vocês não tiverem com as águas de vocês devidamente protegida, pode haver a contaminação. E existe outra questão também, são os vazamentos de esgoto, que tem uma quantidade muito de vazamento em cima das tubulações de água, que muitas vezes esse esgoto entra para dentro das tubulações e pode contaminar essas águas. Aí em casa eu limpo 1 ano, porque eu tenho criança, eu dou vermifugo. Mas agora vocês cobrem lá da água do rio. Tá bom? Vamos subir um pouquinho para chegar até a captação de Macu. Que legal, hein?